Então, hoje eu quero compartilhar com você, somos o que pensamos. Mas antes de compartilhar a palavra, tem um pequeno vídeo. O cinema é de grátis, só não tem a pipoca. Por favor, Márcio, me ajuda aí, querido. It is estimated most human beings only use 10% of their brain's capacity. Imagine if we could access 100%. Interesting things begin to happen. Yes? Professor Norman, my name's Lucy. I just read all your research on the human brain. It's a little rudimentary, but you're on the right track. Thank you. I have access to 28% of my cerebral capacity. I can feel every living thing. Since when did you start writing Chinese? Since an hour ago. What happens when she reaches 100%? I have no idea. All this knowledge, you can unlock secrets that go beyond our universe. I'm not even sure that mankind is ready for it. It's like all things that make me human are fading away. Eu não sei quantos assistiram esse filme, Lucy. Deixa eu ver, por favor. Olha, poucas pessoas. Esse filme fala da mente, né? E essa moça é um filme de ficção, como eu gosto muito de filme de ficção. Essa moça, ela consegue atingir 100% da sua capacidade. Então, querido, como nós estamos falando da mente, hoje eu queria compartilhar isso com você. Nós usamos bem pouco da nossa mente. Nossa capacidade cerebral está bem baixa, né? E eu vou mostrar na Bíblia o porquê, como tenho feito de quarta-feira. E hoje eu quero caminhar um pouquinho nisso. Somos o que pensamos. Irmão, eu fico pensando... Coloca para mim Gênesis, por favor. Gênesis 1:26, quando Deus estava, na minha opinião, recriando a terra, né? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Hoje eu creio que nós não estamos dominando quase nada. Não dominamos nem a nossa própria vontade, né? Perdemos o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Domínio sobre toda a terra. Hoje nós mais destruímos do que dominamos. O nosso domínio está sendo destruidor. Sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Eu fico pensando na vida de Adão e depois... Quando Eva chegou, a vida deles antes do pecado, quando nós falamos na época da inocência, como era a vida, como deveria ser a vida deles? Na minha imaginação, uma vida maravilhosa, uma vida sem sofrimento, uma vida sem doenças, sem enfermidades, uma vida sem saber, não sabiam nem da existência do mal, quanto mais conviver com o mal, uma vida sem injustiça, uma vida plena. Eu creio aquela vida que Jesus disse, né, a vida abundante. Assim era a vida dele. E de vez em quando passava ali no jardim do Éden, pegava do fruto daquela árvore da vida, comia aquele fruto, e aquilo para ele e para ela era como uma vitamina poderosa que renovava todas as energias e renovava tudo no corpo deles, e eles iam vivendo simplesmente. Eu creio que a única expectativa que Adão tinha era a expectativa da viração do dia.
aproximadamente às 6 horas da tarde, no nosso tempo de hoje, quando Deus descia para bater um papo com eles. Eu creio que essa era a expectativa que ele tinha. Nossa, está quase chegando, está chegando a hora, ele vai chegar aqui, nós vamos conversar, né? Eu vou dar aquele abraço nele, e ele vai perguntar como eu estou, o que eu fiz hoje e tal. Eu fico imaginando a capacidade cerebral de Adão, dar nome aos peixes, às plantas e tal e tal. Irmão, deveria ser algo tão maravilhoso, tão tremendo, tão tremendo. Mas aí, você já sabe, no capítulo 3 de Gênesis tem a queda. Então eu quero dar um aviso às irmãs. Cadê as irmãs? Tem mulher aí ou não? Sexta-feira agora, Rede Mulheres, Mariana Valadão, hein? As inscrições estão no fim já, hein? Tá? Irmã, cuidado com as amizades. Não seja como uma Eva. Vai fazer amizade com uma serpente. Vai bater papo com a serpente. Oi? Então cuidado com as cobrinhas que andam por aí. Continua me amando. Não seja você uma cobrinha. Mas muito cuidado. Porque aí começou toda a dificuldade. E com a queda do ser humano, a capacidade cerebral de Adão, Eva, eu creio dos filhos que eles tiveram antes do pecado, tudo aquilo foi danificado. Coloca para mim, depois do pecado, nossa capacidade cerebral foi prejudicada. Entrou o lado ruim na mente humana. Até então não havia esse lado. Mas após o pecado, a capacidade foi totalmente prejudicada. Entra o lado ruim. Hoje a gente tem... Irmão, não sou médico, não entendo nada de medicina. A gente lê um pouco. Mas, querido, nós temos o consciente e o inconsciente. Usamos o consciente, sei lá quanto que a gente usa disso, e muita coisa vai lá para o inconsciente. Mas, querido, nesse lado ruim da nossa mente, eu penso que o lado ruim, ele tomou um espaço maior do que o lado bom da nossa mente. Nós temos uma capacidade de pensar nas coisas ruins, uma capacidade enorme, é ou não é? A imprensa vive das coisas ruins. Eu faço sempre aquela brincadeira aqui, é uma brincadeira, mas é um alerta também, porque hoje eu quero falar disso, somos o que pensamos. Vou novamente, né? É que nem Coca-Cola, não precisa nem fazer propaganda, mas toda vez eles fazem propaganda. Irmã, você que tem uma filha adolescente, a sua filha fala: mãe, hoje eu vou dormir na casa da minha amiguinha, ela é crente também, é da igreja, eu posso ir? Você vai falar: pode, filha, vai lá, 10 horas em casa, não passa das 10. 10h30 a sua filhinha não chegou, 11 horas a sua filha não chegou, você está tranquila em casa, irmã. Você está ali tranquila, não, ela está na casa de uma amiguinha que é crente, é da igreja, 11h30 ela não chegou, meia-noite ela não chegou, você diz: não, as duas estão orando, e rolou um manto, caíram na unção, e nem perceberam a hora. Não é assim que você fica, irmã? Não. Como é que você fica, querida? Aí já ligou para a polícia, já ligou para tudo quanto é gente, ou não é? Você percebeu a nossa capacidade de pensar nas coisas ruins? Nós primeiro pensamos naquilo que é ruim, para depois tentar pensar em algo bom. É ou não é? A palavra que a gente mais ouve aí fora é assim: ó, está difícil. Está difícil. E logo em seguida vai piorar. Então, querido, isso é a nossa capacidade que foi totalmente afetada. Totalmente afetada, e nós somos o que pensamos. Mas se a gente só pensa muito mais do lado ruim do que do lado bom, como vai ser na nossa vida? O que a Bíblia diz? Para nós falarmos sobre coisas boas. Tudo que é louvável, tudo que edifica, tudo que constrói, isso fala. Mas a gente gosta de falar de coisa ruim. E é interessante, irmão, não tenha pressa, a notícia ruim chega primeiro. Não se preocupa. Ela tem uma capacidade de voar muito rápida. Eu amo a Bíblia, que a Bíblia fala muito sobre renovação da mente. Por que a Bíblia fala sobre renovação da mente, irmão? Porque nós precisamos renovar. Isso daqui, irmão, está danificado. A massinha ficou... Sabe arroz em pasta, irmão? Aquele arroz que você joga no teto, ele gruda. Está assim a mente, irmão, está tudo ali, ó. Os fiozinhos estão tudo em curto. Sabe, quando um tenta comunicar com o outro, às vezes o outro nem existe mais, irmão.
Aí manda mensagem, ficou no vácuo. Então nós precisamos renovar a nossa mente em todos os sentidos. Existem tantas coisas ruins na nossa mente, mas eu preciso mudar isto. Você quer ver uma coisa interessante? Jeremias 29. Eu quero pensar com você aquilo que Deus pensa sobre você. O que Deus pensa sobre você? Qual o pensamento de Deus a seu respeito? Eu é que sei, ele usa o profeta Jeremias para falar comigo e com você. Ele diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Diz, quem é que diz isso? Quem é que diz isso? Quem é esse Senhor? Quem é esse Senhor, irmão? Você tem certeza? Por que às vezes você duvida do pensamento bom que ele tem a seu respeito? Por que às vezes você não consegue acreditar que ele tem um pensamento bom e que ele quer algo melhor para você? Ele quer te dar, sabe, coisas boas. Tá? Ele tem pensamentos a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim. Aí é que está o perigo nesse versículo. Aí é que está o perigo. Deus tem pensamentos de bem, pensamentos de paz. Deus quer te dar sempre o melhor. Quando Ele olha para você, não importa a situação que você está vivendo, mas Ele tem pensamentos de bem, de paz. Ele está querendo mudar a situação. Ele quer te tirar dessas circunstâncias ruins, dessas coisas que complicam a sua vida. Mas sabe qual é a barreira? A principal barreira não é nem o diabo, não, irmão. É a nossa própria mente. A nossa mente foi totalmente prejudicada, danificada. E Deus diz assim, eu tenho pensamentos bons, quero te dar coisas boas, pensamento de paz, quero que você viva tranquilo, quero que você conheça harmonia, amor e tal, mas o final da história, você vai ter o que você deseja, o que você pensa. Aquilo que fica permeando a sua mente, é o final do versículo. Então, se eu não souber administrar isso, se eu não prestar atenção na Bíblia, como eu preciso prestar atenção nela, eu vou perder muita coisa e depois acho que Deus é culpado. Deus não é culpado. Querido irmão, todas as promessas da Bíblia, todas elas estão condicionadas. Você sabia que não tem nenhuma promessa solta? Não existe isso. Todas elas te mostram, mas tem uma condição, tem isso, tem aquilo. E às vezes nós queremos pegar só na coisa boa. Porque aquilo que vai trazer um trabalhinho para mim, eu não quero. Então eu dou vazão à minha mente, aos pensamentos ruins, às bobeiras, assisto bobeira, penso bobeira, sento com gente que não vale um tostão, e essa pessoa enche a minha cabeça de tranqueira. E aí eu vou alimentando. E aí, querido irmão, a coisa não acontece. Ué, mas cadê o pensamento de bem? Cadê o pensamento de paz? Está perdido. Porque você não consegue, sabe, falar na mesma frequência, você não consegue estar na mesma frequência do que o seu pai está. Nem pensar como ele pensa a seu respeito. Tem gente aqui que continua me amando, que você se acha uma minhoquinha de Jesus, que você acha que você não tem direito a nada, não mereço isso, não mereço aquilo. Ninguém merece, mas pela graça nós somos salvos, purificados, e Deus nos torna santificados, e aí nós passamos a ser merecedores, porque Ele fez por mim e por você. Irmão, a Bíblia diz, não te estribes no teu próprio entendimento. Cuidado, a sua mente vai te trair, assim como o seu coração vai te trair. Então eu preciso começar a aprender a lidar com a minha mente. Ah, mas a minha mente é o cérebro que me comanda. Não, irmão, não é não. Para mim, a Bíblia me ensina que eu sou primeiro um espírito. 1 Tessalonicenses 5, 23. Eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Então, primeiro é o espírito. Eu preciso começar a botar ordem na bagunça. Porque se eu estou vivendo uma vida bagunçada, você acha que Deus vai abençoar a minha vida bagunçada? Deus não abençoa bagunça. Deus começa a desejar e a me ensinar a colocar em ordem as coisas, cada coisa na sua caixinha, irmão. Não mistura tudo, não é um saco cheio de gato, não. Começa a colocar em ordem. Começa a governar a sua vida. Governar é ordenar, colocar em ordem. Isso é governar. Se eu não exerço o governo na minha própria vida, está tudo bagunçado. Deus não pode me abençoar. Baseado nisso, você quer ver uma coisa interessante? Tem gente que pensa, por favor, me ajuda aí.
Uma pessoa pensa que consegue, o outro pensa que não consegue. Os dois estão certos. Porque quem pensa que consegue, quem consegue alinhar pensamentos na mesma frequência com os pensamentos do teu Pai, do teu Deus, ele faz a coisa acontecer. Se você não alinha, ele não tem como fazer acontecer. Porque ele diz, eu vou te dar o fim que você deseja. Então quem consegue pensar certo, está certo. Quem consegue pensar errado, está certo. Vai ter o erro na vida. Desculpa, continua me amando, vai se lascar. Então os dois pensamentos estão certos, baseados em Jeremias 29:11. Por isso que eu preciso cuidar dessa mente aqui. Lógico, eu não vou voltar nessa terra aqui, não volto a ter o cérebro de Adão, não teria a capacidade dele. Mas, querido, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Por isso, tem curso, vai fazer. Cresce. Cresce. Ah, mas Deus falou com o jumento burro. Mas você não precisa ser um jumento para Deus falar com você. Vamos crescer, vamos crescer. Vamos trabalhar. Vamos usar a nossa mente para as coisas boas. Amém? É como uma pessoa que tem problema. Tem problema com vícios. Tem problema com bebida, com drogas. Você vai ficar alimentando amizade com pessoas que têm esse tipo de problema. Se você ainda está fraco, não. Porque aí é mais fácil a pessoa te levar do que você trazer ela para Jesus. Então não estou dizendo que você não tem que ter amigo não crente, não estou falando isso não, irmão. Porque se você não tiver, como é que nós vamos ganhar pessoas? Primeiro você ganha o coração da pessoa, depois ela te ouve. Mas eu não posso ser uma pessoa com, a mente aí, totalmente perdido. Eu preciso colocar em ordem. Vamos lá, quer ver um outro versículo que diz aí, Isaías 55? É interessante, só que isso aqui, eu acho muito interessante essa passagem. Já preguei várias vezes sobre essa passagem aqui. Deixa o perverso o seu caminho, o ímpio os seus pensamentos. Interessante, já começa a ficar, no meu ponto de vista, interessante. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Irmão, por favor, deixa isso aqui na tela. Isso aqui é muito interessante, irmão. Existem pessoas, eu não estou incentivando ninguém a pecar, mas existem pessoas que caem, e será que ela quer levantar? Porque ela acha que não merece o perdão, acha que nunca mais vai ser digno, nunca mais vai ser... Começa a pensar o pior dela. Irmão, a Bíblia diz, se eu estava com um pensamento ímpio, deixa esse pensamento. Muda essa história, deixa isso. E volta para Deus. Porque Ele é rico, Ele é maravilhoso, Ele é bondoso, Ele vai me perdoar. Ele vai me purificar. Então se tem alguém aqui, ou alguém em casa, que você não consegue se perdoar. Deus já te perdoou, você não consegue se perdoar. Existem pessoas que o maior problema com o perdão é isso, ela não consegue se perdoar. E aí eu não posso basear a minha vida no meu sentimento. Eu tenho que basear a minha vida na palavra. Na palavra. Irmão, a Bíblia para mim não é um livro de romance, é um livro de realidade de vida. Então, se eu acredito na palavra, quando ele diz, 1 João 1,9, que Deus é fiel, justo, para me perdoar e me purificar de toda a injustiça, eu tenho que acreditar nisso. Mas aí o diabo fica na orelha, não, você não merece, você não é digno, e tal. E a gente cai na conversa dele. Por quê? Porque a nossa mente está prejudicada, a gente gosta de dar ouvido para ele. Então, se tem alguém nessa situação, querido irmão, querida irmã, confia na palavra. Deus já te perdoou. Agora você precisa se perdoar também e voltar a caminhar com o Senhor. Senão, até quando você vai viver nisso? E aí Deus diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Uma coisa interessante que eu descobri aqui, pensamento e caminho estão juntos. Você não pode desassociar, você não pode desligar os dois. Porque se você tem um objetivo, você vai pensar nele, você vai planejar e você vai num caminho para alcançar o seu objetivo. É ou não é assim? Então eu preciso começar a mudar a minha maneira de pensar.
Tem gente que nem começa um projeto já diz, não vai dar certo. Então não entra, nem começa. Você está falando de negativismo, positivismo. Não, estou falando do poder da palavra. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está onde? Na palavra. Não tem nada de poder na mente, isso é do capeta, irmão. Isso é do cão. Mas eu preciso acreditar na Bíblia. Eu preciso acreditar naquilo que está na palavra. Eu preciso usar a minha boca corretamente, porque os frutos que eu vou comer são frutos que saem da minha boca. Então, se eu começar a mudar o meu jeito de falar, sabe, e começar a mudar os meus pensamentos, eu começo a entrar no caminho que Deus quer que eu entre. Porque esse caminho me leva àquilo que Deus tem para mim. Eu até coloquei isso. Se os seus pensamentos se alinharem com os pensamentos de Deus, Ele te coloca no caminho que vai ao encontro do que Ele tem para você. Então começa a alinhar, para de pensar bobagem. Para de pensar que você não merece, para de pensar, para. Sabe, não dê vazão a esse complexo de inferioridade que tem mania de pegar nas pessoas. E aí você acha que você não consegue. Para. Se firma na palavra. Dá ouvidos para a palavra, deixa o Espírito trabalhar no seu coração, deixa o Espírito trabalhar na sua vida. Você não é menos do que ninguém, você não é maior do que ninguém, você não é mais, você não é menor, você é você. Você é o que a Bíblia diz que você é, você não é o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam, você é o que a Bíblia diz que você é. Acredita nisso, senão não tem como romper, não tem como. E aí é que eu vou repetir isso, olha, renova a tua mente. Renova. Irmão, eu fico pensando no endemoniado de Gadara, o gadareno lá. Irmão, aquele homem largado, abandonado, ninguém acreditava nele, ninguém dava R$1 para aquele homem. Fugiam dele. Quando ele tentava prender ele com correntes e tal. O dia que Jesus foi lá, Jesus foi por causa dele. Ele mesmo endemoniado, ele vai ao encontro de Jesus, adora Jesus, aí Jesus começa a conversar, o demônio fala com Jesus, e quando ele está liberto, ele olha para Jesus e fala, me deixe com o Senhor. Jesus diz, não, você não vai comigo, você vai ficar, você vai dar testemunho, você vai contar o que aconteceu com você. Não, você sabe, ele se torna talvez o primeiro bispo da era cristã, 10 igrejas, Decápolis fundou 10 igrejas nas 10 cidades, e muito mais do que 10. Irmão, jamais ele imaginou isto. Mas quando ele alinha pensamento, quando ele tem um encontro com Jesus, ele alinhou o pensamento. Quando Jesus diz, você fica, ele entendeu. Ele tem alguma coisa para mim aqui, eu vou ficar. Ele nunca pensou que ele seria um homem importante. Nunca. Mas ele foi. Ele foi. Por quê? Porque ele ousou alinhar pensamentos. Imagina aquele homem doente que vinha na porta do templo. Quando o apóstolo passa, ele pede, se eu tenho uma moeda, eu tenho um troquinho aí, ele falou, olha, não tenho dinheiro, eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Ele ousou alinhar pensamentos, ousou acreditar e levantar. Talvez, irmão, R$10, R$5 não ia mudar a história dele, mas quando ele alinhou o pensamento, ele acreditou, ele levantou, mudou toda a história. Ele foi ao encontro daquilo que Deus tinha para ele. Não mais um pedinte, mas um homem produtivo. Então, para algumas pessoas está faltando isso. Alinhe o pensamento. Deus quer que você seja muito mais produtiva do que você já é. Mas alinha o pensamento, acredita. Quando Ele diz algo para você, acredita. Acredita. A nossa maior dificuldade está aqui, está aqui. E a mente foi tão detonada. Sabe, eu também não esqueço quando o governo nos deu a responsabilidade de cuidar de 3 casas de adolescentes aqui. Uma no Brás, uma na Moca, a outra era aqui também. Belém. Brás, Moca e Belém. E eu fui lá, nós fomos lá para ver como funcionava isso. Eram adolescentes que não tinham pai, não tinham mãe. Só que a casa era assim, a pessoa entrava e ela decidia se ela ia ficar ou se ela ia sair. Eu já logo de cara falei, isso aí não vai funcionar. Não tem regra nenhuma, não vai funcionar. E não funcionou mesmo. Mas por que eu estou lembrando disso? Eu recebi uma menina, foi eu que recebi a menina, 13 anos. Eu estava lá, recebi a menina, sentei para conversar com ela. Depois da conversa, eu falei para ela, agora você vai lá no banheiro, lava as mãos e tal, outro. Ela falou, banheiro? Eu falei, é banheiro. Eu falei, por que você está assustada? Ela falou, William, eu nunca entrei no banheiro. Eu falei, menina, você tem 13 anos. Ela falou, nunca entrei no banheiro. Eu falei, como você nunca entrou no banheiro? Ela falou, a minha mãe nasceu na Praça da Sé, eu nasci na Praça da Sé. E era tudo na rua, e lavaram naquela água da Praça Sé. Falei, mas nem num bar você nunca entrou no banheiro? Ela falou, nunca entrei no banheiro, nem no bar.
Como que era a mente dessa menina, irmão? E no outro dia me chamaram, eu fui correndo lá, ela tinha mania de comer a unha, comia as unhas. Quando eu cheguei, o quarto onde as meninas ficavam, a parede estava tudo ensanguentada, ela comeu a ponta dos dedos, e para ela estava tudo bem. Comeu na ponta dos dedos, tudo ensanguentado, e estava tudo bem. Nem dor estava sentindo. Você entendeu como o poder destruidor, ele é terrível? Então eu preciso, lógico, no nome de Jesus aqui não vai ter isso, né? Mas eu preciso pensar, irmão. Né? Como é que eu estou lidando com os meus pensamentos, com a minha mente? Como eu alimento a minha mente? Irmão, se eu conseguir realmente alinhar os meus pensamentos com os pensamentos do meu Pai, irmão, a minha mente vai se tornar muito mais produtiva, muito mais boa, melhor. Amém? É interessante, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, nessa época da pandemia, como o medo ganha a mente e o coração das pessoas. O pastor Rony pregou isso de manhã. Como ganha? Como a preocupação exagerada ganha isso? O que eu vou comer, o que eu vou vestir, tal. Querido, para. Jesus deixou muito claro, se Deus alimenta as aves, né, não vai te alimentar. Deus cuida de você, não estou dizendo que não devemos ter responsabilidade, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Mas uma preocupação exagerada, você é filho de Deus. Jesus disse muito claro nessa passagem, isso é coisa de ímpio. Quem pensa assim é coisa de ímpio, porque ainda não é filho nem filha, mas dos filhos o Pai cuida. E vai cuidar de você em todo tempo, em todo lugar, onde você estiver, Ele vai cuidar de você, não te faltará nada, porque Ele comprou você, Ele já pagou o seu preço, Ele é seu Pai, e Ele vai te ensinar um caminho novo. Agora, querido, se eu penso em renovação da minha mente, eu quero ler com você 1 Coríntios 2,16. Eu acho esse versículo tão maravilhoso e penso que nós devemos, caminhar muito mais no nosso mundo espiritual do que nós estamos caminhando. O que é caminhar no mundo espiritual? Viver nas nuvens? Não, irmão, não. Você vai ter o pé no chão, entender que a sua vida espiritual, ela é real. Ela é real. Pezinho no chão, mas é real a coisa. Fé não é um pulo no escuro. Não é isso. A fé tem uma base, que é a palavra. Eu preciso começar a pensar nisso. Olha o que esse versículo diz: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Quem é, querido irmão, que foi lá ensinar Deus a fazer todas as coisas? Quem é que foi lá com uma apostila e falou: Senhor, eu preciso, olha, esse curso é maravilhoso, senta aqui do meu lado que eu vou te ensinar a refazer a terra. Eu gosto do papo que ele teve com o João. Onde você estava quando eu botei limite no mar? Onde você estava quando eu fiz isso? Onde você estava quando eu fiz aquilo? É tipo assim: ei, te amo, você é meu filho, mas eu sou o Criador. Sou eu que sei todas as coisas. E Deus não... Hoje eu estava conversando com o Gabriel e com a Thaís, foi ontem, né? Sabe, querido irmão, Deus não precisa explicar a ciência. É a ciência que explica a Deus. Porque Deus não precisa que ninguém o explique, que ninguém o defenda. Ele é Deus. E é isso que eu preciso colocar na minha cabeça. Deus não é meu empregado. Deus não é meu diácono. Ele me ama, me serve, mas Ele é o Senhor de todos os senhores, o Rei de todos os reis. Ele é o Senhor de guerra. Eu preciso colocar isso na minha mente. Aí eu começo a mudar. Eu começo a entender um pouquinho do mundo espiritual, irmão. Ele diz: ninguém precisa ensinar nada para Deus. E ninguém vai mudar o pensamento de Deus. Não há nada que mude o pensamento dele. Alguém com capacidade de entrar lá, a Bíblia diz que o único que conhece o coração, a mente de Deus é o Espírito Santo. Conhece. Mas ninguém vai mudar o pensamento dele. Mas fizeram isso para mim, fizeram aquilo. Pode parar, irmão. Deus é teu Pai e Deus é imutável. Nós, porém, eu gosto dessa afirmação. Está vendo? É uma afirmação. Ele não está dizendo talvez.
penso que é assim. Será? Não. Ele afirma: nós temos a mente de Cristo. Não é a mente do velho Adão, é a mente de Cristo. Como é a mente de Jesus, irmão? Como é a mente de Jesus? É a mente de rei. Ele é rei. Ei, aquele menino Jesus não existe mais. Aquele Jesus pregado na cruz não existe mais. Aquele Jesus morto, exposto num caixão de vidro, não existe mais. Vai ler Apocalipse 4, você vai ver como ele é hoje. Como ele se apresenta hoje. Hoje ele é o Senhor de todos os senhores, a destra do Pai, governa tudo, tudo foi feito por ele, para ele, e tudo volta para ele. O governo está na mão dele. E aqui a Bíblia ousa me dizer: ei, psiu, seu cabeção, você tem a mente de Cristo. Engole essa. Como assim? Como assim? É uma capacidade que precisa ser desenvolvida. Se eu não desenvolver essa capacidade, eu nunca vou crescer mentalmente. Isso a gente vê algumas pessoas, né? A gente cresce, fica um pirulão, um corpão, uma cabeça de 5 anos, de 4 anos. É ou não é? Eu sei que você conhece alguém. Eu preciso começar a desenvolver. Como desenvolver isso, irmão? Como? Aprende. Aprende com Jesus. Estuda na Bíblia como Jesus agia. Vai desenvolver na sua mente. Não corre atrás dele só por milagre. Eu preciso de cura. Eu preciso... Para, irmão. Eu sei, todos nós precisamos. Isso Deus já sabe. Mas eu preciso ter o desejo de conhecê-lo. Saber o estilo de vida. O que ele gosta, como ele agia. Quando eu começo a fazer isso, eu começo a desenvolver esse lado da minha mente. Você quer ver uma coisa? Jesus me ensinou coisas tremendas. Ele diz assim, vou usar a minha linguagem, tá? Se te der um tapa na cara, você mete a mão no cara. Foi assim que ele falou? Se ele te der um tapa? Eu não vou fazer isso, eu sou tonto. Então você não quer desenvolver a mente de Cristo. Você acha que o seu eu tem que falar mais alto. E aí como vai desenvolver? Ele diz assim, nunca pague o bem com o mal. E nunca pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Se alguém te faz o mal, não pague com o mal. Não dá o troco. Você fala, não. Ser crente é isso? É. Já falei para vocês, discipulando um homem, uma vez um engenheiro, sentado, colocando a Bíblia com ele, discipulando, frente a frente do escritório dele e tal. Teve uma hora que ele falou para mim, Willy, esse livro aqui é para macho. Eu falei, é para macho. Porque esse livro aqui vai me pôr na parede, vai te pôr na parede. Mas você não quer desenvolver a mente? Você não quer aprender? Jesus diz, perdoa. Você não sabe o que me fez? Nem quero saber. Também não tenho raiva de quem sabe. Mas não quero saber. Eu sei de um que foi pregado por mim e por você na cruz, exposto à vergonha, levou chicotada, zombaram dele, furaram o lado dele, colocaram uma coroa de espinho ainda. E cada espinho daquele lá produz febre de 40 graus. E tal. E lá na cruz, ele olhou para todo mundo, ele viu as pessoas que estavam lá, me viu, te viu, viu aquele que ainda não nasceu, ele diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Oi, você já sofreu assim? Eu não, nem quero. Nem quero. Pensa num cara corajoso para tomar injeção. Está aqui. Imagina sofrer como ele sofreu. Mas aí eu digo, não dá. Não dá. Perdoar não dá. Tem que dar, irmão. Uma vez, uma senhora, quando nós estávamos na Rua Natal ainda, ela tinha um problema sério com o marido, muito sério. E ela não perdoava ele de jeito nenhum. Um dia nós sentamos para conversar, ela falou, Willy, se para ficar na igreja eu tenho que perdoar meu marido, eu vou embora. Eu falei, o teu problema não é a igreja, filha. O teu problema não é a igreja, não. O teu problema é o teu Deus, o teu Pai. Porque se você não perdoar o teu marido, ele não te perdoa. Você está enroscado a vida inteira, a eternidade inteira.
Irmão, está muito silêncio aqui hoje. Está tudo bem aí, seus mascarados, tudo em ordem? Você que está acordado, dá um glória a Deus aí, dá uma pausa para o Senhor, que preciso caminhar para o final. Então, querido, é assim que eu vou, sabe, reeducando a minha mente, colocando a minha mente no lugar que ela deve estar. Se eu tenho a mente de Cristo, se eu sou coparticipante da natureza divina, eu preciso começar a desenvolver esse lado. O que para nós é sobrenatural deveria ser natural. Mas nós nos distanciamos tanto de Deus, tanto da palavra, tanto de Jesus, que quando a gente vê um milagre, a gente fica, não, aquilo era comum, aquilo era o dia a dia de Jesus. Isso precisa ser o dia a dia daquele que nasceu de novo e está desenvolvendo a mente de Cristo na sua mente caída. Por que nós estamos longe dessa mente? Porque a gente não pensa nisso. Amém? Eu preciso trabalhar com essa mente. Isaías, capítulo 32, ele diz assim: mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza, o que ele diz? Perseverará. Irmão, o que é isso? Bons pensamentos, pensamentos altos. Projeta coisa lógica, você vai ter o pé no chão, né, irmão? Não vai achar que você é o super-homem e vai pular do 15º andar, que você não é. Não adianta nem comprar capinha, você não é. Mas eu tenho que pensar coisas boas. Todo o seu projeto, se o seu projeto for santo, todo o seu trabalho será santo. Se o seu projeto não for santo, esquece, não vai dar certo. Vou aproveitar o Kriegner aqui. Ele é um menino de Deus. Eu sei, ele vai entrar ali para trabalhar honestamente, não só para as igrejas, trabalhar para a nossa cidade. Isso é um projeto santo. Agora a pessoa entra lá, não é o caso dele, hein? Não é o caso dele. Se a pessoa entra lá pensando em enriquecer, pensando em puxar as coisas, não, o projeto não é santo. Vai dar ruim. Então eu preciso alinhar a minha mente, é isso que é ter a mente de Cristo. Jesus, quando, ele foi o autor, né? Ele projetou e ele planejou tudo junto com o Pai e com o Espírito Santo. O projeto da salvação era o projeto que custou a vida dele aqui. Era o projeto que fez ele sofrer aqui, mas ele faltou nesse projeto. Porque esse projeto é bom, esse projeto é santo, vai custar um preço alto para mim, mas depois vai dar um bom resultado. Vai dar um fruto muito bom. Então, se você está vivendo hoje um tempo difícil na sua vida, mas você decidiu ter a mente de Cristo, pensa da seguinte maneira: Deus me ama. Deus me ama. E se eu estou passando um tempo difícil, querido irmão, será que Deus não está te corrigindo? Quando eu passo por um tempo difícil, será que Deus não está corrigindo a minha vida? Sabe aquela historinha? Deus, Ele não castiga, Ele corrige, é diferente. É diferente. Será que de vez em quando, como filho, você como filha, será que Deus não olha para você e fala: vira a zona sul aí, porque agora eu vou te dar umas lambadas. Será que não? Porque é assim que Deus trabalha comigo, com você, por amor. Às vezes Ele vai usar o tempo difícil da minha vida para me reeducar, para me ensinar. Não está me castigando, está corrigindo o rumo da minha vida. Amém? Está tudo bem? E olha, começa a trabalhar com a sua mente. Se você tem pensamentos destrutivos, minha família vai acabar, eu vou perder tudo. Se você tem pensamentos até de não vale a pena viver, não vale a pena viver. Vale a pena sim. Deus tem coisas novas. A mente de Cristo, mente de rei, ela projeta coisas nobres. É uma mente perseverante que o leva a ver uma vida nobre. Você tem a mente de Cristo. É uma afirmação. Não é minha não, é do escritor da Bíblia. Sabe, foi ele que escreveu isso, Paulo, o apóstolo Paulo. Um homem admirável. Foi ele que escreveu isso. Então, se você não entendeu isso, se algo bloqueia a sua mente, irmão, eu queria orar por você nessa noite. Porque às vezes as circunstâncias da vida, as dificuldades da vida, acabam bloqueando a nossa mente.
desculpe o termo, detonando a nossa mente. E a gente pensa que nunca mais vai sair disso. Domingo passado, eu preguei de manhã, domingo? Foi de manhã? Os dois? Não, foi ser de noite, preguei à noite. E irmão, e Deus me deu, eu estava ali ajoelhado orando. Eu sempre faço isso, Senhor, estou aqui. Espírito Santo, se o Senhor quiser me usar além da palavra, se o Senhor quiser me usar, estou aqui. Quero sensibilidade, quero saber se é do Senhor ou não, porque é muito perigoso isso. Você está mexendo com uma vida que não é sua. Uma palavra errada pode destruir uma vida. Mas domingo de manhã eu estava aqui, e quando eu subi, Deus falou comigo: você vai falar isso, isso e isso. Que tem uma pessoa que está aqui, não é com relação à igreja, nada, com relação à própria vida dela. Ela pensou que acabou, que não tem mais jeito. Mas quando Deus falou isso para mim, apareceu na minha mente assim, 2 pontos e um monte de letras. Um monte de letras. Deus diz: fala para essa pessoa que está aqui, eu não sabia quem era. E para a gente que está em casa, a sua história não terminou ainda. Quarta-feira, perdão, Deus está escrevendo algo novo na sua vida. E eu quero dizer para algumas pessoas que estão aqui, estão em casa, Deus está escrevendo algo novo na sua vida. Alinhe o seu pensamento com o pensamento dele, e ele vai indicar o caminho. Não se preocupa com o caminho, não se preocupa. É ele que indica o caminho, e quando ele indica, ele confirma. Para alugar esse prédio aqui, eu já falei isso para você, primeira vez que eu passei aqui, isso aqui estava detonado. Deus falou, eu fazia caminhada aqui na Moca orando, Deus falou: entra aqui. Eu olhei para o alto e falei: ei, pai, eu conheço esse prédio velho da Moca. Não quero prédio com coluna no meio, não, salão de culto, não quero. E fui embora. No outro dia eu estou passando aqui do mesmo jeito. Deus falou: entra. Eu falei: pai, eu falei para o senhor ontem, não quero saber de prédio velho da Moca cheio de coluna. Deus não falou, mas eu pensei comigo mesmo. Deus devia ter falado comigo: anta, estou falando para você entrar. E quando eu entrei e olhei na porta, não tinha uma coluna. Falei: Deus, como a minha mente está longe. Como a minha mente está longe. E Deus tem uma nova história para você. Eu só quero saber se tem alguém aqui. E se tiver, eu vou pedir para você vir à frente. Se não tiver, fique em paz, irmão. Fique em paz mesmo. Não venha para me agradar, não. Passei dessa fase já. Mas se tiver alguém aqui, que você está com muitos pensamentos ruins, destrutivos, e você anda vendo muito vulto. Gabriel, está tudo bem, você não, hein? Nós conversamos. Estou falando isso para você porque nós já conversamos. E se você quiser uma oração, eu vou pedir para você vir aqui à frente. Se tiver alguém assim. Só vou pedir para você respeitar o espaço. Nós temos os pontos aqui, ó. Você fica aqui no ponto. Vou pedir para Dani, por favor, Dani. Podemos louvar ao Senhor? Rapidinho. Vamos ficar em pé. Nós vamos louvar ao Senhor. Se tiver mais pessoas, pode vir para cá. Pode ficar aqui em pé ou ajoelhado. Eu vou pedir aos pastores para estarem orando por você. Vou pedir aos pastores: coloca álcool nas mãos. Primeiro, antes de orar. Depois você unge com óleo e você faça uma oração pelas pessoas que estão aqui, para que essas mentes possam ser libertas, livres desses pensamentos. Se tem gente que está pensando em morte, vem aqui também rapidinho, porque o nosso tempo já está acabando. Pode orar, pastores, pode orar, pode colocar álcool nas mãos, primeiro, depois óleo, e depois que você orar, você coloque álcool na sua mão de novo. Enquanto nós louvamos, se tiver mais alguém, se puder apagar as luzes, por favor. Enquanto nós estamos louvando, se você quiser vir aqui à frente, pode vir. Seguro
casa, recebe essa oração também. Quantas vezes precisar eu recaio em tua graça.
Olha, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está em casa, você que veio aqui à frente, começa a pensar coisas boas. Quando você perceber que a sua mente está indo para o lado ruim, desvia o pensamento. Sabe, reeduca a sua mente. Isso é muito importante.